Olha só, família, a galera de casa tem me cobrado bastante para voltarmos com o nosso quadro de olho no mercado. E eu vou trazer um nome aqui para vocês que, na minha opinião, é visto como oportunidade de mercado. Um jogador que tem recebido sondagens de equipes da primeira divisão do futebol brasileiro. Claro que essas equipes não foram divulgadas. Eu estou falando do meio-campista de 29 anos de idade, Ramiro, jogador que o próprio Corinthians desembolsou cerca de 19 milhões de reais pela sua contratação. O seu vínculo com o Corinthians se encerra agora, em dezembro, e ele não vai ser renovado. O jogador não foi procurado pela diretoria corintiana, pelo menos não até este momento. Ele tem 29 anos de idade. Na atual temporada, ele passou pelo Al-Ahly dos Emirados Árabes Unidos, onde ele fez 34 jogos, 2 gols e 6 assistências. E pelo Corinthians, ele fez 9 jogos e 1 assistência desde que voltou ao Corinthians. Em 2021, o jogador também esteve no Corinthians, fez 23 jogos. Em 2020, fez 42. Em 2019, ele fez 38. E em 2018, ele estava no Grêmio, fez 45 jogos. E só lembrando a vocês que em 2017 ele foi campeão da Copa Libertadores da América, vestindo a camisa do Grêmio, fazendo 60 jogos, 11 gols e 4 assistências naquela temporada. Sem dúvidas alguma, foi o auge da carreira do Ramiro, que hoje tem 29 anos de idade. Na minha humilde opinião, por se tratar de um jogador que tem um vínculo se encerrando no final da temporada, seria sim uma boa oportunidade de mercado. Claro que a folha salarial encheria um pouco, né? O Ramiro tem um salário médio, podemos dizer assim. Mas se houver uma boa negociação, poderíamos, por que não, convencer o Ramiro a jogar no Cruzeiro. É só chegar para ele e falar: Ramiro, tu tá precisando de tempo dentro de campo, tu tá precisando de uma equipe com uma torcida gigantesca, uma torcida que vai apoiar e que pode ajudar você a recuperar o teu bom futebol. E o Cruzeiro poderia ser sim uma oportunidade perfeita para o Ramiro. E na minha opinião, ele poderia agregar muito no nosso meio de campo. É um jogador de nível Série A para jogar a Série A. Então, na minha humilde opinião, o Ramiro poderia sim ser uma boa oportunidade de mercado. Pergunta a vocês aí de casa: Ramiro, de 29 anos de idade, que tem vínculo se encerrando agora com o Corinthians no final deste ano, ele poderia ser ou não um bom reforço para o Cruzeiro no ano que vem? Vocês acham que é dentro da nossa realidade? Vocês acham que é possível para o Cruzeiro? Coloque aqui nos comentários, porque a sua opinião é sempre muito importante para nós. Seguinte, família, nesta segunda-feira nós tivemos a divulgação de que o Cruzeiro terá um molde totalmente diferente do acostumado para o Campeonato Mineiro de 2023. Isso mesmo, o Campeonato Mineiro vai mudar muitas coisas. Por exemplo, nós não teremos mais um só grupo com 12 equipes. Não, nós teremos agora 3 grupos com 4 equipes em cada grupo, sendo cabeça de chave Cruzeiro, América e também Atlético Mineiro. Cada grande de Minas Gerais vai ser cabeça de chave de uma equipe. E só lembrando a vocês, eles não se enfrentam, isso mesmo, eles vão enfrentar equipes de outros grupos, ou seja, Cruzeiro vai enfrentar Atlético, vai enfrentar América e o melhor colocado do seu grupo vai se classificar para a semifinal. O melhor colocado, claro, né, vai ter que enfrentar aí os grandes de Minas Gerais. Vamos lá, olha só a informação. A fase classificatória do estadual contará com 8 rodadas. Os clubes enfrentarão adversários de outros grupos. Os líderes avançam de fase, além do segundo melhor. Um triangular de rebaixamento acontece com os 3 piores da primeira fase, ou seja, vai pegar os 3 piores de cada grupo, ele será rebaixado. O segundo melhor do geral de todos os grupos também vai se classificar para a próxima fase e assim vai conseguir a oportunidade de classificação para o mata-mata. Os 3 clubes da capital, Cruzeiro, América e Atlético, serão os cabeças de chave nos 3 grupos. As outras equipes saem através de sorteios que serão realizados pela Federação Mineira de Futebol. E outro ponto que eu achei muito interessante é de que o pessoal, né, da Federação Mineira vai ser responsável pelo tratamento dos gramados. Vai ser feita uma vistoria e se o gramado não estiver, né, pelo menos nos padrões mínimos desejados pela Federação Mineira, eles serão responsáveis por tratar do gramado. Uma reclamação feita pelo Ronaldo durante este ano que parece ter causado efeito. E eles, para evitarem outras críticas, vão fazer esse tipo de situação acontecer. Ou seja, se eles não arrumarem os gramados, a Federação Mineira vai ser responsável por arrumar o gramado, porque ninguém é obrigado
a ficar jogando naqueles campos que parecem pastos, né, para deixar vaca. Então, por isso, a Federação Mineira vai ser responsável por essa situação. Gostei muito, até porque enjoa, né, ficar jogando do mesmo jeito. Então, sim, é muito bacana que tenha novidades, que tenha coisas que possam empolgar o torcedor de ver o Campeonato Mineiro. E ainda assim vai ter mais clássicos para a gente assistir. Gostei muito, aprovo demais e estou ansioso para o início do Campeonato Mineiro. E quem sabe desta vez o Cruzeiro pode levantar a taça. Mais uma vez, nós não entraremos como os grandes favoritos, mas mesmo assim, com a nossa camisa pesada, o Cruzeiro deve chegar pelo menos na semifinal, para que assim, né, represente mais uma vez a nossa camisa. Olha só, família, foi divulgado para geral as arrecadações durante a temporada de 2022, as arrecadações durante o Campeonato Nacional. E a gente vai colocar aqui para vocês quanto cada time arrecadou de forma líquida, isso mesmo. Eu estou falando sem os gastos, aqui já é o valor líquido a ser contado. Arrecadação líquida em 2022. O ranking fica com o Palmeiras em primeiro lugar, com 27 milhões de reais em bilheteria. Temos Corinthians em segundo, com 25 milhões de reais. Flamengo em terceiro, com 18 milhões de reais. E Cruzeiro com 16,4 milhões de reais. Uma coisa que me chama a atenção é que, se você olhar na margem de público, o Cruzeiro estava em segundo lugar, com uma margem, uma média, né, de uns 50 mil torcedores por jogo. Só que tem um porém, os ingressos são mais baratos do que dos jogos do Corinthians, do que dos jogos do Palmeiras, e eles, mesmo tendo um número abaixo de torcedores durante este ano, eles conseguiram ter uma arrecadação maior porque o preço dos ingressos era maior, disputavam campeonatos aí na parte de cima da tabela, então é totalmente compreensível. Eu gostaria também de destacar aqui para vocês uma comparação com o nosso rival. O Cruzeiro ficou com 16,4 milhões de reais em 18 jogos disputados como mandante até o momento. Já o Atlético Mineiro, que está disputando a primeira divisão, que briga por Libertadores, tem uma arrecadação de 8,6 milhões de reais em 16 jogos, 2 a menos do que o Cruzeiro no atual momento, mas eles não vão conseguir dobrar essa arrecadação líquida nestes 2 jogos de diferença. Ou seja, o Cruzeiro, mesmo jogando a segunda divisão, teve uma arrecadação do dobro do Atlético Mineiro. E essa arrecadação pode crescer, porque o Cruzeiro ainda tem um jogo dentro de casa contra o CSA, que vai ser tratado como final, que pode decretar o grande rebaixamento do CSA à segunda divisão do futebol brasileiro. Então podem esperar que o Cruzeiro vai lotar o Mineirão no dia da grande entrega da taça. Vamos aguardar e esperar. E também parabenizar o nosso torcedor pelo show que está dando nos estádios. Seguinte, família, a galera do Goal Brasil trouxe uma informação que particularmente me surpreendeu, de que o Cruzeiro estaria trabalhando para a permanência do lateral esquerdo Marquinhos Cipriano, jogador que no momento é terceira opção no elenco do Cruzeiro, o atleta que está sendo menos utilizado. Só lembrando a vocês, o titular durante o ano foi o Bidu. Bidu já começou a ser afastado do restante do elenco, então nós utilizamos Kaique Bruno, jogador das categorias de base, e o Marquinhos Cipriano virou reserva do Kaique Bruno, que tem feito ótimas partidas. Não é falar, porque ele é ruim, não. O Kaique Bruno é muito bom jogador e por isso ele tem recebido mais oportunidades. Já o Marquinhos Cipriano, a informação que foi divulgada pelo Goal Brasil é de que o Cruzeiro tem planejamento para continuar com o jogador pro ano que vem. Um aceite do próprio treinador Paulo Pezzolano, ou seja, se o Paulo Pezzolano deu aval para continuar com o Marquinhos Cipriano, a gente só tem que confiar no trabalho. Olha só o que está escrito na matéria do Goal. Cruzeiro faz planos para usar Marquinhos Cipriano em 2023. O jogador de 23 anos de idade, que atua como lateral esquerdo e atacante, estaria nos planos da comissão técnica. O clube ainda não procurou o atleta para a extensão de vínculo, que se encerra em junho de 2023. E eu só gostaria de lembrar a vocês que quando o Cipriano é contratado pelo Cruzeiro, o que é falado nos bastidores é de que a passagem dele só duraria até o meio do ano e depois disso ele conseguiria já o passaporte europeu e iria para o Real Valladolid da Espanha. Só que se o cara não conseguir jogar no Cruzeiro na segunda divisão, quem dirá então jogando a primeira divisão do espanhol? O Marquinhos Cipriano precisa durante o ano que vem crescer de rendimento,
para que o acordo com a comissão do Cruzeiro seja realizada. Ele ainda precisa jogar muita bola para provar que merece ir para a primeira divisão do futebol espanhol. Vamos aguardar e esperar. Segundo o Goal, ele deve continuar pelo menos em primeiro momento aqui na Toca da Raposa.